eu tenho certeza absoluta que nesse momento a primeira coisa que vem na sua cabeça é: cara, o Vasco tá deixando esse moleque muito Lloyd. Você vai entender o motivo disso aqui. Você vai entender. Tem a ver com o atacante deles que vai jogar contra o João Vitor hoje, que em 3 partidas marcou 3 gols. Então hoje o Pikachu tá comigo, vai ser o meu amuleto. E se der certo, vai gravar sempre os vídeos comigo até, né, a fase boa, né, as vitórias. Pai, vamos. O Thiago tá pensando em fase boa, sequência de vitórias. Vamos ganhar uma primeiro, meu irmão. Vamos, é hoje. Dia, vamos. Família, bom dia. Ai, tô nervoso, cara. Eu preciso ganhar, sabe? A vitória vai fazer bem. Não tô bom, daqui a pouco muito Lloyd, família, sinceramente. Mas é isso, bom dia. Um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. É claro que vamos falar dessa decisão de hoje. Mirassol contra Vasco da Gama. Nesse sentido, eu quero pegar aqui uma galera para me ajudar nessa resenha, até para a gente falar um pouco mais sobre o nosso artilheiro Pablo Verrete, né? A galera lá da Rádio Transamérica, teve um comentário de um torcedor, eles ficam lendo lá, né? A galera do chat, que falou: eu não aguento mais, um vascaíno, falando assim, eu não aguento mais Pablo Verrete. Pablo Verrete. E nesse sentido eu quero trazer aqui um comentário do Lucas Pedrosa pra gente focar no Mirassol. Quero trazer aqui Sormani, bem interessante pra gente entender a pedreira que o Vasco vai encarar no dia de hoje. Além disso, Romário falou um pouco aí sobre o momento do Pedrinho na presidência do Vasco. Ou seja, nesse sabadão pela manhã tem muita resenha, tem um Thiagão aqui nervoso, principalmente que eu já tô pensando no Santos e Juventude, Corinthians poupando contra o Fortaleza. Então o Vasco tem que ganhar. O Vasco tem que ganhar. Família, vem comigo nessa corrente. Mas antes, dá aquela força para o Thiagão. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha. Já vou colocar na tela Romário falando sobre Pedrinho. Olha só. Cara, na verdade eu não acompanho muito não, porque eu sou América, sou presidente do América. Eu tenho problema pra caramba, que a gente já tá no segundo ano, a gente infelizmente não conseguiu de novo classificar para a fase seguinte, né, que são os primeiros 4. O que eu posso falar do Pedrinho, que o Pedrinho é um cara sério, é um cara que é vascaíno, um cara que eu tenho certeza que, como qualquer outro vascaíno, principalmente ele como presidente, queria ver o Vasco numa situação muito diferente. E, cara, e torcida é isso, é paixão. Hoje é o Pedrinho, ontem foram outros, amanhã serão outros. Eu também vivo isso do América, não com essa intensidade, né? Mas claro que existe oposição, existem torcedores que estão satisfeitos. E a gente que é presidente, a gente tem que ter sabedoria e ser inteligentemente o suficiente para segurar, saber que isso é fase, isso vai passar. E eu espero que o Pedrinho possa resolver lá os problemas dele. É isso. Eu não vou me estender muito em relação a isso, porque já coloquei aqui a minha visão sobre essa situação do Pedrinho, já dei alguns exemplos, né, que o Vasco há muito tempo não tem uma referência de gestão, que a nossa situação é complicada. Ah, Thiagão, você está dizendo que não pode criticar o Pedrinho, mas é claro que não, tem que criticar, o momento é terrível, né? O Vasco foi eliminado da Sul-Americana da forma que foi, tá ali próximo da zona de rebaixamento. Na Copa do Brasil passou num sufoco pelo Operário, não conseguiu ganhar, mesmo que fora de casa de um time da Série C, tem que ganhar, irmão. Ainda mais para, né, tirar essa urucubaca que a gente não conseguiu ganhar aí, né, no mês de julho. Então, claro que a gente tem que cobrar. A única coisa que eu debato aqui, respeitosamente, com muitos vascaínos, é de falar que é uma merda, e é isso e aquilo, e dando a entender que qualquer um vai fazer melhor. Porque quando o Romário pega ali, essa fase vai passar, não, a nossa fase não tá passando. A nossa fase não está passando. Então, tá uma merda? Tá. Só que é o que eu falo aqui algumas vezes. Só o fato... Ele é um cara que passa uma confiança, que não vai fazer merda com o nome do Vasco, vai prejudicar o Vasco financeiramente. Então, só por esse motivo, né, eu fico aqui torcendo muito para que os resultados possam melhorar e o Vasco caminhar com mais tranquilidade. Um outro dia até comentei aqui, né, que, poxa, além de tirar aqui, né, isso que tá engasgado aqui, gritar é campeão, seria legal, né, um resultado, um título para dar mais segurança, para dar mais credibilidade, para tirar essa energia em relação à gestão. Infelizmente isso não aconteceu,
né? Porque o Thiago tava botando uma fé na Sul-Americana porque eu entendo que na Copa do Brasil é muito complicado. Eu não vou me enganar, não vou botar expectativa, é muito complicado, né? Times com elenco, a gente vê aí, a galera fica me zoando, os flamenguistas, olha o meu banco, tem uma foto, né? O Emerson, o Samulino, sei lá, e aquele espanhol, fala, fica me zoando. Aí é o teu banco, Lloyd. Então, assim, é muito difícil. Pode acontecer um milagre? Pode, mas é muito difícil, né? A família vascaína. Mas, né, a gente vai torcer aí para que os resultados possam melhorar e o Vasco caminhar, seja com o próximo presidente ou, né, se vai conseguir achar aí um investidor, né? Tô vendo aí as últimas notícias, né? Como é que pode, família? É o que eu falo aqui. Muita gente quer jogar na conta dele. E beleza, como eu disse, tem que jogar. Mas esquece o principal responsável de tudo isso. Porque me admira, né, o Vasco, mais uma vez sai uma pesquisa aí que é absurda, que o Vasco é a quinta e não é, a gente sabe disso, mas um clube desse tamanho, com essa torcida, os caras conseguiram escolher a pior empresa. Aí tá vendo aí o Botafogo tentando recomprar, tirar da Eagle e vai juntar com o Marinax, é dinheiro daqui, dinheiro grego, dinheiro americano, e o cara vendeu a gente pra uma empresa que... É complicado, família vascaína. Mas vamos focar, desculpa me estender, tá? Vamos focar no jogo. E nesse sentido, quero reagir aqui com vocês. E aí a gente vai trocar uma ideia sobre, porque eu tô com o Pikachu aqui, o meu possível amuleto, provável escalação do Vasco, provável escalação do Mirassol. Tem algumas coisas pra gente pontuar aqui. Mas primeiro vamos reagir aqui a galera da Rádio Transamérica, o Pedrosa e também o Sormani. Tá na tela. Culpa muito o fato o Vasco não cogitar contratar um atacante de referência. O Verratti não tá dando mais. Preciso dizer, Bruno Cantarelli, Rodrigo Machado, Jorginho, Marcão, amigos e amigas ouvintes do Papo de Craque. Essa galera toda? Que ele tá vivendo a pior fase dele no Vasco. Verratti. Os últimos jogos foram muito ruins, desperdiçando chances claras de gol. E é curioso, cara, porque é justamente no momento que o Vasco mais produz. Tá o curioso? Verratti, ele era o cara que quando o Vasco não produzia nada, ele tirava um gol... Da onde? Não sei. Cartola. Da cartola. Tirava o gol da cartola. E somava pontos. É. Os pontos que o Vasco tem no Brasileiro sob o comando do Fábio Carille foram assim. O Vasco jogando vários nada, do nada, Verratti, ponto, cabeça, gol do Vasco. Agora que o Vasco está produzindo ofensivamente, o Verratti está desperdiçando as oportunidades que aparecem. Então, assim, é doloroso, porque seria um momento... Dói, machuca. Que seria um momento pro Vasco emplacar uma sequência boa de vitórias. E o Vasco não vai ser nenhum jogo. Ponto isso aí, né? Nenhum, 0 jogos. Saber diferenciar a má fase do atacante de que ele não presta é muito importante. O Verratti é um jogador que ele tem 112 jogos com a camisa do Vasco, 53 gols marcados e 6 assistências, ou seja, ele tem 59 participações em gols em 112 jogos. Isso dá uma média aí de mais de meio de participação em gols desde que ele estreou com a camisa do Vasco. Ele sim vive um momento ruim, ele sim vive um momento em que, obviamente, os gols que ele sempre foi acostumado a fazer e ele não tem conseguido fazer mais, fazem falta. O Vasco foi prejudicado no jogo contra o Grêmio, porque o Verratti perdeu o gol. Contra o Internacional ele não só perdeu o gol, mas ele também acabou entregando o gol pro Carboneiro. No jogo, diante do CSA, ele também perdeu uma grande oportunidade no segundo tempo, mas, gente, futebol tem memória curta. O Verratti já salvou o Vasco diversas vezes. Má fase, todo atacante passa. O Pedro passa, o Cano passa, o Tiquinho já passou, o Igor Jesus em algum momento ficou também nesse momento de não conseguir fazer gol. Nós defendemos então, assim, ele aqui, cara, né? mais respeito com um cara que já fez muito pela camisa do Vasco, por um cara que foi importantíssimo pra não fazer o Vasco cair em 2023. Se o Vasco fez alguma campanha decente em 2024, tem muito a ver com o Verratti. Então, de verdade, vamos ter paciência com um cara que se entrega, que se dedica, que ama o Vasco e que já fez de tudo com essa camisa, que foi possível dentro desse contexto pra poder ajudar. O Verratti é um cara que ama o Vasco, que se dedica o tempo inteiro. Em algum momento essa má fase vai passar. Então, nesse momento, eu acho que é muito mais um papel do torcedor de apoiar o Verratti do que tentar tirar ele do time, do que... pô, Pedro, você tá protegendo o Verratti. Não, gente. Se a gente tem que reclamar alguma coisa, é com a diretoria que não entregou um centroavante reserva. O time não tem centroavante reserva. Verdade. Então, assim, o Verratti é um cara que tem 36, 37 anos, que joga 50 jogos por temporada e continua se dedicando pelo Vasco da Gama. Essa má fase vai passar. Vocês estão vendo só? Família, antes de reagir aqui ao Sormani, eu preciso comentar sobre, né, esses dois cortes. Concordo que o Verratti vive a sua pior fase no Vasco e também concordo com o Pedrosa. Não é o ponto de falar que não presta, que não serve, como o torcedor que comentou ali na Rádio Transamérica. Já falei até que comentei numa página que ele é o principal problema do Vasco, mas até me expressei mal, escrevi errado. É um problema momentâneo, porque é um cara que não está conseguindo fazer os gols. Comentei isso no vídeo ontem à noite com um amigo que falou, o problema do Vasco é o Diniz, o esquema de jogo. Eu falei, não é. A bola tá chegando. E o Pedrosa pontuou ali. Grêmio, Internacional, Del Valle, CSA. Todos esses jogos ele perdeu gol. E até em alguns gols, tá? Então a bola tá chegando sim. Ele que não tá tendo a efetividade que teve anos atrás, aí principalmente 23 e 24, como um amigo ali falou da Rádio Transamérica, né? Tinha pouquíssimas oportunidades, mas dava o jeito dele e cravava. Então acredito que o Verratti ainda vai nos ajudar muito esse ano. Mas esse ponto de você criticar a diretoria e não criticar o jogador, cara, eu acho muito fácil.
Porque eu vejo uma porrada de jornalista e influenciador partir para esse lado. Ah, não vamos falar do Verratti, vamos falar de uma diretoria que não conseguiu contratar o reserva para ele. Mas, família do céu, olha a situação do Vasco, principalmente financeira. Para você contratar um centroavante bom, ou você, poxa, o Verratti é um milagre. O que o Verratti faz no Vasco é milagre. Será que o Vasco vai conseguir achar pelo valor que investiu no primeiro momento? Hoje o Verratti ganha bem. Hoje o Verratti ganha um salário de centroavante bom. Então o Vasco vai conseguir um reserva nessa altura? Não vai. Não vai. Aí eu fico me perguntando, você gostaria de um Sebastião Ferreira, reserva do Verratti? Tu gostaria de um Everaldo, reserva do Verratti? Ah, mas ele fez... Mas ele é ruim! Até um tempo atrás a galera tava xingando o Everaldo, que não sei o quê. No pré-jogo, se você pegar os torcedores do Flu-C, pelo amor de Deus, não escala o Everaldo. Mas por que o Renato escala o Everaldo? Porque é um cara mais físico, mais rápido que o Cano, para jogar fora de casa. Então, de fato, a gente não tem esse centroavante, mas a gente tem sim hoje alguns nomes ali, principalmente em relação a David Rayan, que pode, né, num determinado jogo, jogar, testar. Essa é a minha visão. Não é para jogar o Verratti fora, barra o Verratti, não dá mais. Não! É em determinados jogos você optar por um jogador que não é referência, que não tem um faro de gol, mas vai entregar numa disposição, uma explosão, velocidade, mais técnica, ajudar a marcar. O Vasco vai se defender melhor, porque hoje a gente sabe que a defesa começa lá na frente, porque o Verratti não tem mais essa pegada. É isso. Ah, mas a diretoria e não sei o quê. Cara, o jogador tá numa fase terrível. Não pode ficar um pouquinho no banco. É tão absurdo assim, tem que deixar ele. Aí tá bom, 3, 4, 5 jogos, continua nessa fase horrorosa. Culpa da diretoria, beleza. Também, tem uma parcela de culpa. Mas você entende que esse ponto que eu tô tocando aqui? Sebastião Ferreira, Everaldo. Cara, vai lá no São Paulo até tem, né? Tem lá o André Silva, agora contratou outro. Não é todo mundo que tem centroavante em reserva, não, gente. Esse é o mundo ideal. Mas eu não gostaria do Everaldo no Vasco. Eu não gostaria de um Sebastião Ferreira, que foi reserva em 2023, né? Hoje a gente não tem o GB. O GB não é um reserva? O GB não pode jogar de centroavante? Porra, sabe? O GB não está sendo preparado para ser um reserva do Verratti? Uma solução caseira? A galera também gosta de pegar assim uma determinada situação e olha, é um absurdo, não pode. Não, calma. Calma, isso acontece em todo lugar. Eu não sei por que esse furdunço no Vasco, cara. O que o Verratti não pode ficar um jogo fora de casa, que de repente você vai ser pressionado, que você não vai conseguir, né, tirar o melhor dele, que a bola não vai chegar, não vai conseguir os cruzamentos, para ter um time mais físico, para contra-atacar, para marcar pressão. Eu não sei por quê, cara. Eu não sei por que isso é absurdo. É tão difícil entender isso, é tão difícil fazer isso com o Pablo Verratti. Mas, meu Deus, até cansei. Vamos seguir aqui com o Sormani pra gente entender um pouco do Mirassol. Os momentos e comemorar. Foi o que eu fiz depois do jogo contra o Flamengo, na vitória por 1-0. Aproveitei como se fosse o último dia do resto da minha vida. E foi o que eu fiz. Porque eu falei pra vocês aqui. Eu falei pra vocês gritando aqui. Aproveitem, comemorem, porque a gente não sabe o que vai acontecer no final de semana. E não deu outra. Não só perdeu pro Mirassol, como foi goleado. Uma vitória, uma derrota ridícula. Difícil. Ridícula. Com todo respeito. A gente tá pegando respeito. Mas time que tem a missão de chegar lá em cima não pode perder pro Mirassol. Não pode. Não pode. Mirassol, com todo respeito ao Mirassol. Mirassol ganhou do Corinthians, ganhou do São Paulo, ganhou do Palmeiras, empatou com o Palmeiras e ganhou do Santos agora. Ótimo, esse mini campeonato paulista do Mirassol o coloca, nesse momento, numa posição maravilhosa. Ele é o 7º colocado do campeonato brasileiro. E o Santos, mais uma vez, colabora com o adversário. Vocês querem ver uma coisa? Eu vou dizer pra vocês assim. Vocês sabem quantos chutes o Mirassol deu no gol do Santos? 18. Sabe quantos chutes o Santos deu no gol do Mirassol? 8. 10 a menos. 10 a menos. Por quê? Porque esse time não tem padrão. Não tem padrão. Guilherme pega a bola da ponta esquerda, ele atrasa o jogo, ele mata a bola, ou ele corta pra dentro, ou ele pega a bola e joga pro lateral. Ele é incapaz de partir pra cima do lateral, ir pra linha de fundo, ou dar velocidade ao jogo. O Guilherme é ruim, gente, infelizmente, mas ele faz gol. Aí você acaba deixando o cara no time na expectativa de gol. Daqui a pouco o cara pode fazer um gol. Mas ele não pode ter um cara desse no time achando que ele pode fazer um gol a qualquer momento. Então, gente, depois de uma atuação dessas, quando eu olho, puxo pela memória, eu cheguei e falei o seguinte: o Santos vai acabar entre os 6 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Vou passar vergonha. Vou passar. Com essa bolinha? Como eu falei que vai ficar fazendo. Com essa falta de personalidade? Não chega. Não chega. Não chega. Sabe quantas defesas o Walter, o goleiro do Mirassol, fez hoje, nesses 8 chutes do Santos a gol? Nenhuma. O Brasão fez 7 defesas. 4 delas foram importantíssimas para o Santos não sofrer essa coisa. Podia ter acabado 7-0. Podia. Já pensou tomar de 7 de novo? Já tomou 7 do Corinthians, já tomou 7 do Inter. Pensou tomar 7 do Mirassol? É isso. Coloquei o Sormani nesse vídeo, falando, né, sobre o confronto do Santos contra
o Mirassol, pra gente entender que é um jogo realmente muito difícil, né? O Mirassol não perdeu, né, para o Corinthians, São Paulo, empatou com o Palmeiras e conseguiu uma goleada aí diante do Santos. Um time que eu entendo que é bem parecido com o nosso, né? Tem ali o Neymar como referência técnica, assim como a gente tem um Coutinho, uma fragilidade defensiva, pontas, né? Joga lá o Roliezer, agora tá jogando o Barreal, mas era o Guilherme nessa partida, que também tem dificuldade, os dois têm dificuldades de marcar, de ajudar, e aí você já tem o Neymar que não corre tanto assim. Lá eles estão jogando com o David Washington, que não vive uma boa fase, é jovem também. Então, assim, são times bem parecidos, momentos, né, complicados. Eu entendo que o Vasco está um pouquinho mais à frente pelo treinador, tá? Eu acho que o Diniz está mais preparado, é um cara mais capacitado, e a gente tem um homem-gol, que é o Verratti, né, que tem que voltar à boa fase. Mas, né, o Sormani, até comparando ali com o Guilherme, é o que a gente está discutindo em relação ao Verratti. Será que vale deixar ele em campo na esperança que ele vai voltar a marcar? Sei que numa comparação diferente, porque o Verratti é muito artilheiro, né? E o Guilherme deve fazer um gol ou outro, podemos colocar assim. Mas o contexto é bem parecido, né, família? O Vasco ainda vai entrar em campo com o desfalque do Léo Jardim, isso tem um peso, e o PH, que sem dúvida nenhuma é um dos melhores jogadores do Vasco nesse momento. Mas tá aqui, família, ó, contra o Vasco, Mirassol enfrentará um dos grandes do Rio pela primeira vez na história e vai perder. A palavra tem poder. E tá aqui, ó, por isso que eu tô carregando aqui o Pikachu. Quem é Chico da Costa? O atacante sensação do Mirassol, que carrega um amuleto improvável. É isso mesmo. É o boneco Chuck da sorte. Então eu tô aqui com o Pikachu da sorte. E se o Vasco ganhar hoje, vai ficar comigo, né, em todos os vídeos. É o Pikachu da sorte. Se o atacante deles tem o Chuck da sorte, eu tenho o Pikachu da sorte. E infelizmente, né, o Diniz vai escolher o João Vitor. João Vitor, tá com ele, tá com a sorte, pelo amor de Deus. E o provável Mirassol, vamos lá, ó, Walter, Ramon, Gabriel, James, eu acho que é isso, Reinaldo, Neto e Iago, Neto Moura e Iago, Gabriel como meio armador, Negueba na frente, Chico e Edson, família. Como eu disse, né, esse Edson aqui, ele é um segundo atacante, um centroavante, ele não é um jogador de beirada. Ele tem uma boa condição física, lembra que ele passou até andando pelo Maicon, mas ele não vai conseguir ficar fazendo esse ir e vir não, né? Entendo até que, quando cansar, deve entrar o Alisson, né? Mas, assim, jogador forte, jogador que gosta da trombada, então o Vasco tem que estar de olho nele, e claro, no Chico aí, no amuleto da sorte, boneco Chuck, que tá num bom momento, né? Em 3 partidas, 3 gols, família. E o nosso time, né? Tá aí, Fusato, Puma Rodrigues, João Vitor e Maurício Lemos, ou Freitas, né? Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho ou David, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Ô, família, assim, eu acho que a zaga do Vasco deveria ser Maurício Lemos e Freitas. Acho uma injustiça aqui em relação à última partida, tá? Porque a gente viu o Maurício Lemos muito torto, né? Pelo lado esquerdo. Então ele deveria jogar no lado que ele foi muito bem contra o Internacional. Não estava conseguindo ali conectar os passes direito com o Piton. E o Freitas é um jogador canhoto, assim como o Luiz Gustavo. Então acho que para jogar pelo lado esquerdo é um ou outro, mano. É o Freitas ou o Luiz Gustavo. Não tem que ser o Lemos. O Lemos tem que jogar aqui na dele, já que o João Vitor tá muito mal. Mas o Diniz vai com essa de tentar recuperar o João Vitor. E aí, em relação a dúvida aqui, cara, eu voltaria sim com o Coutinho. Até entendendo aqui que o meio-campo do Mirassol não é aquele meio-campo, se for esse aqui, tá? De tanta pegada, o Iago é mais técnico, o Gabriel a gente conhece bem, é o meio armador ali. Não é mole, né? Mas já tá com uma certa idade. O Neto Moura também tem, sim. Ele é muito parecido com o Hugo Moura, podemos dizer assim, mesma condição física, né? Não é tão rápido assim. Então eu voltaria assim com o Coutinho para esse jogo, até pra gente ganhar também uma opção ali do David no banco. E claro, torcendo para que o Coutinho possa, né, mostrar o talento dele e ser diferente nessa partida pra gente conseguir os 3 pontos. Lembrando que o Mirassol tem pênalti direto também, né? O Reinaldo já fez os 500 gols de pênalti aí, então é bom o Vasco ficar de olho e, claro, família, torcer para que o Puma possa ajudar nessa má fase aí do Verratti. Entendo que tem esse ponto positivo, que é um cara que quando chega no fundo ele faz o arco melhor que o PH, mas defensivamente o Vasco perde muito. E, claro, a gente vai ficar na expectativa do Fusato fazer também uma grande partida e nos ajudar a sair vitorioso desse jogo, família. Fui, tamo junto, até daqui a pouco.